Olá pessoal, vamos aí para mais um vídeo de resolução de questão do Enem. Dessa vez o assunto é funções trigonométricas, tá? Uma prova lá de 2010, a prova amarela, questão 161. E para fazer um exercício para quem não entende, né, sobre função trigonométrica, não estudou, a primeiro momento olha, parece algo complicado. Vê uma fórmula estranha, né, aqui no meio. Ver isso aqui, né, já fica meio apavorado. Gente, mas é uma questão super simples. Se você tem uma noção básica de funções trigonométricas, você vai bem nessa questão, tá? Assim, você consegue acertar. Então, nesse primeiro momento eu vou falar sobre o assunto e aí depois a gente faz o exercício, beleza? Funções trigonométricas, gente. Lá no nono ano, no oitavo ano, vocês provavelmente estudaram, e também no primeiro ano de ensino médio, ali no começo, estudaram as funções trigonométricas no triângulo retângulo, né? Então você tem um triângulo retângulo, você tem o ângulo reto, 90 graus, e os dois ângulos que são menores que 90 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então esses outros dois tem que ser, a soma deles é menor que 90, ou seja, cada um é menor que 90. E a gente estava acostumado a fazer seno e cosseno desses ângulos, lembra? Ó, o alfa, quem que é o seno de alfa? O seno de alfa é cateto oposto. Quem que é o oposto ao alfa é o A, dividido pela hipotenusa, que é o lado do triângulo de frente para o ângulo reto. Ó, o seno de alfa é isso. E o cosseno de alfa, quem que era? Cosseno de alfa, cateto adjacente, que é o B, agora, que é o cateto que está ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. E a mesma coisa a gente faz com o seno e cosseno de beta, né? E também tem um tangente, mas tangente a gente não vai tratar nesse vídeo. Então, até aquele momento era isso, né? Mas a partir lá no segundo ano, a gente estuda um tipo de função que são as funções trigonométricas, que são funções que envolvem seno e cosseno. Porque, gente, a gente agora, nesse momento, a gente pode calcular seno e cosseno não só de 0 até π sobre 2, né? Π sobre 2, no caso, 90 graus, né? Π é 180, π sobre 2 é 90, né? A gente pode calcular seno e cosseno de um número real qualquer, tá? A gente parte aqui do zero, ó, e dá voltas nessa circunferência. A gente pode dar infinitas voltas no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, ou no sentido que a gente fala negativo, que é o sentido horário. E a gente tem seno e cosseno de qualquer ângulo, tá? Por exemplo, vamos pegar um ângulo aqui, né, qualquer, né? Tá aqui, esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa, e lembrando, gente, que essa circunferência, ela tem raio 1, ou seja, vamos colocar ela num plano cartesiano, né? Então aqui o centro dela é 0, aqui é 1, né? Aqui para a esquerda é menos 1, para cima aqui é 1, e aqui é menos 1. Tá? O nosso seno e nosso cosseno sempre vai variar de menos 1 a 1, tá? Se for a função tradicional. Já já a gente vai ver que isso pode mudar dependendo do que a gente fizer. Mas, no geral, vai variar de menos 1 a 1. Então, você tem este ângulo e ele tem duas medidas, o seno e o cosseno, que são, ó, quem que é o cosseno? É a projeção aqui no eixo horizontal, tá? Aqui, ó, você projeta, tá? Esse pedaço aqui, gente, o tamanho desse pedaço vai ser o cosseno de alfa, tá? E aqui, a projeção no eixo vertical, aqui, ó. Isso aqui é o seno de alfa. E por que isso faz sentido, gente? Ó, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo? Um triângulo retângulo. Esse cosseno de alfa, vamos supor que eu não tinha dado nome para ele ainda. Eu vou chamar ele de x, né? Então, ele é o cateto deste triângulo aqui, né? Então, quem é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é cateto adjacente, que nesse momento é x, sobre hipotenusa. Mas a hipotenusa vale 1, ó, é o raio desse círculo. De 0 a 1 é 1. Você vem até aqui e continua sendo essa distância aqui, vale 1. Beleza? Se você está girando aí esse raio no círculo. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o x, né? Você pode sumir com esse 1. O x é cosseno de alfa. Tá vendo? Então,
Por isso que é interessante este círculo de raio 1. Porque onde você parar, mesma coisa vai ser o seno, gente. Quem que é o seno de alfa? Cateto oposto, né, sobre hipotenusa. Então, o seno de alfa, né, vai ser justamente este pedaço aqui, ó, vermelho, que é a mesma coisa que este aqui. Beleza? É um retângulo, então este lado é igual a este. Então, onde eu parar aqui, a projeção no eixo horizontal vai ser o cosseno de alfa e a projeção no eixo vertical vai ser o seno de alfa, né? Então, já sai direto desse círculo. Por isso que é interessante. Então, isso acontece com qualquer ângulo, gente. Se ele estivesse aqui para baixo, ó, por exemplo, ó, agora este ângulo azul, gente, é tudo isso aqui, tá? Ó, esse ângulo beta aqui. Quem que é o seno e o cosseno dele, gente? O cosseno é essa projeção aqui, ó. Esse vai ser o cosseno de beta, tá? E o seno de beta vai ser essa projeção aqui, ó. Este seria, então, o seno de beta. Observa que este ângulo, o cosseno e o seno são números negativos, ó. Porque daqui até aqui vai ser vai dar uma coordenada negativa, né? Porque a gente analisa, na verdade, este ponto P aqui, gente. Ele vai ter uma coordenada negativa, ó, para x e uma coordenada negativa para y, tá? Então, o seno... E assim, a gente pode continuar dando voltas, né, gente, nessa circunferência. O seno e o cosseno de alfa, ó, vamos supor que fosse... Se eu quisesse calcular o seno de alfa mais 2π, por exemplo. O que significa 2π, gente? Uma volta completa. Então, eu estou no alfa, eu dou uma volta completa, eu paro no próprio alfa. Então, não mudo, tá, gente? Quando eu adiciono e subtraio voltas na circunferência, eu estou parando no mesmo lugar. Beleza? Então, quando você soma 2π ou subtrai 2π, você não muda. Então, por exemplo, se fosse seno de alfa menos 8π. O que significa isso, gente? Que você estava aqui no alfa e andou no sentido horário 4 voltas completas, mas você parou no mesmo lugar. Então, o seno e o cosseno de alfa menos 8π vai ser o mesmo de o seno e cosseno do próprio alfa. Então, observe, ó, esta função ela sempre varia de menos 1 até 1. Ó. O seno começa no zero, ó, quando o ângulo é zero, o seno está no zero. Aí você começa a subir aqui, ó, parou aqui, o seno vai e para bem aqui assim, ó. Então, você chegou lá no topo, ele desce, aí desce aqui, aí depois sobe de volta. Desce, sobe, tá? Essa função tem um período que a gente fala, gente, porque ela é periódica, né? Ela vai repetindo a sua imagem, né? Vão ser por períodos. Mesma coisa no cosseno. O cosseno começa aqui no 1, quando é 0. Ó. Aí você começa a andar aqui, ó, o cosseno vai vindo para cá, encostou lá no menos 1, volta. Vem para cá, volta. São períodos, ok? Veja bem, ó, eu vou abrir aqui o GeoGebra para ficar mais claro para vocês isso. Ó. Observe aqui, ó, essa função aqui, ó, seno de x. Veja bem, gente, ó, no meu eixo horizontal tá aqui em radianos, né, de 0 a 2π. 2π aproximadamente é 6,28, gente, é um número real, tá? Veja bem, ó, como ela vai lá no 1, ó, aqui o eixo y, ó. Vai no 1, desce no menos 1. Vai no 1, desce no menos 1. E também no sentido horário, que é no sentido negativo. Ó. Ele começa, vai lá, desce no menos 1, vai para o 1. E a partir daqui, gente, de 0 a 2π, ó, é um período completo. Daqui para frente começa a repetir, por isso que a gente chama de periódica. São ondas aqui que começam a repetir, ok? Beleza, então a função seno e cosseno, a característica é essa. A diferença, gente, é que a função seno começa aqui no 0, ó, e a função cosseno começa no 1, ó. Olha lá o 1 ali. Beleza? A diferença é essa, porque justamente aqui na circunferência, né? Quando você está no 0 aqui, o cosseno vale 1, que é todo este pedaço, e o seno vale 0, porque aqui, ó, a coordenada não está para cima nem para baixo, ok? Beleza, né? Então, a primeira parte é isso. A segunda, gente, o que acontece quando a gente multiplica por números? Né? A gente mistura números aí na nossa função seno ou cosseno. Por exemplo, gente, se eu tenho um 2 multiplicando a função seno, o que vai acontecer? Eu estou pegando o resultado sempre multiplicando por 2. Beleza? Então, quando eu chego aqui no seno de π sobre 2, não resultou em 1, multiplico por 2, vai lá para o 2.
né? Então você está dobrando o tamanho aí da imagem da sua função, tá? Ou seja, vamos dar uma olhada lá no GeoGebra para vocês verem, ó. Veja bem aqui, ó. Ó a função seno aí, né? Se eu pegar este b, ó, e trocar para 2, ó, a imagem que antes era de menos 1 até 1, ó, vai de menos 2 até 2. Então, quando eu estou multiplicando a função aqui fora, ó, 2 seno de x, eu estou mexendo apenas na imagem aqui, ó. O período continua o mesmo, gente, ó, de 0 a 2π. Né? Então, ela só vai subir e descer mais rápido e mais longe, ó. Ó, vou dar play aqui para vocês verem o que acontece, ó. Ó, indo lá para o 0 e depois indo para o 10. Olha como que ela vai aumentando. Só que o período continua o mesmo. A repetição dela não muda, tá vendo? É de 0 a 2π. Ok? Então, tá aí o que acontece quando a gente multiplica a função por um número, né? Agora, gente, o que vai acontecer, ó, se eu pegar e multiplicar dentro da função? Observa o seguinte, ó. Se você tem seno de π, vai virar seno de 3π. Se você tem seno de 2π, o x é 2π, 3 vezes 2π, 6π. Isso vai ser seno de 6π. Você está acelerando esse processo, gente, de subir e descer, né? Então você está diminuindo o período, tá? Mas a imagem não está mudando. O que muda a imagem é quando você multiplica fora. Aqui dentro você vai mudar só o período. Então ela vai subir e descer bem rápido ou subir e descer bem lento, né? Só que fazendo com isso, fazendo com que o período mude nesse caso, né? Então, por exemplo, veja bem, ó, aqui, gente, ó, por exemplo, ó, se você tem aqui seno, né, de x vezes a, ó, vou trocar o a aqui para vocês verem, ó. Ó, quando eu vou aumentando a, o processo, gente, o período diminui muito, ó, fica bem curto. Em vez de ser de 0 a 2π para começar a repetir, ó como está aqui, ó. Daqui até aqui é o período agora. Bem menor que π, ó, né, para a igual a 4,1, ó. Tá vendo? Porque você está acelerando o processo, né, dessa subida e descida, né, vamos dizer assim, né? Em menos tempo, né, você já tem um ciclo completo, né, o período completo, beleza? Então, quando você multiplica, gente, um número lá dentro da função, né, seno ou cosseno, é isso que você está fazendo, encurtando ou achatando o período. Mas você, preste bem atenção no que eu estou falando, não está mudando a imagem, ó, ela continua variando de menos 1 a 1. Para você mudar a imagem, tá, você vai ter que multiplicar fora da função, que é aquele primeiro caso anterior que eu mostrei. Quando você multiplica dentro da função, você está só alterando o período, ó. Se eu for perto do zero, ó, como que o período fica bem suave, ó lá, ó. Vai bem longe, ó, 0,4, tá vendo? Ó? Ela demora bem mais, ó, vai começar a repetir lá no 5π, se for 0,4 vezes x lá dentro da função, né? Mas a imagem não muda, ó, de menos 1 a 1, beleza? Se você multiplicar ali dentro, a imagem não muda, só vai mudar se você multiplicar fora da função ou se você fizer isso aqui, ó. Somar um número fora da função. Você vai só deslocar ela, gente. Né? Você vai só transladar ela. Veja bem, ó. Se você tem essa função aqui, ó, seno de x mais c, né? Se eu pegar, gente, ó, e colocar aqui seno de x mais 2, ó, veja o que vai acontecer. Onde todos os valores que você tinha, você acrescentou 2, ou seja, está elevando ela, ó. Então, a imagem, em vez de ser de menos 1 a 1, ó, você subiu com a função, vai ser de 1 a 3. Tá vendo? Porque você simplesmente deslocou ela para cima. Beleza? Ó, se fosse seno de x mais 3, vou deslocar mais uma unidade para cima. Ó. Vai ser de 2 a 4. Tá vendo? Se fosse seno de x menos 3, agora ela iria lá para baixo. Então, as maneiras de mudar a imagem ou é multiplicando fora da função, ou somando alguma coisa, né, onde você vai apenas deslocar. Se você multiplica dentro da função, você está alterando apenas o período, mas ela vai continuar variando números de menos 1 a 1, beleza? Então, tendo isso em vista, gente, vocês já conseguem fazer esse exercício, tá? Beleza? Ó, o exercício eu vou deixar aqui para vocês podem ler, pode pausar o vídeo. É este exercício.
né? Eu vou dar uma dica agora, gente. Se você quiser fazer sem a dica, pausa. Se não, eu vou dar a dica. Aí você tenta fazer de novo. Aí depois a gente faz junto, beleza? A dica é a seguinte, gente. Eu não disse que quando multiplica um número dentro da função só altera o período, mas o valor dela continua variando de -1 a 1? Não vai mudar. Esse 0,06t, gente, não vai mudar o valor dela. Ela vai variar de -1 a 1. -1 é o mínimo que ela consegue alcançar e 1 é o máximo. Isso vai influenciar nessa divisão, né? Porque um momento essa divisão vai ter um valor mínimo e um valor máximo. Então, tá aí a dica, né? Agora vamos resolver esse exercício aí. Então, gente, vamos lá, tá? Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de t seja dado por essa expressão aí. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R, no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de... Gente, ele quer somar, então, S, né? O valor máximo que o satélite chega, né, de distância do centro da Terra, mais o valor mínimo. É isso, no fim das contas, né? Que eles chamam de apogeu e perigeu. Pessoal, isso aqui é uma função periódica, ó. A única coisa que está mudando o que está alterando é esse valor aqui, 0,15 vezes cosseno de 0,06t. Né? Só que, gente, ó, eu não disse para vocês, quando a gente multiplica, né, dentro da função aqui, ó, a gente está alterando somente o período, né? Ela vai continuar atingindo só valores de -1 até 1. E quando então vai atingir o valor máximo ou mínimo, gente? Isso aqui é uma divisão. Quanto menor for o valor aqui do denominador, maior vai ser o resultado, porque está dividindo por um número menor. E quanto maior for o resultado aqui do denominador, menor vai ser o resultado, porque você está dividindo por um número maior. Então vamos saber quando isso aqui atinge o valor máximo ou mínimo aqui embaixo, ó, né? O maior e o menor valor que pode atingir aqui embaixo. Gente, isso aqui é de -1 a 1, né? Então, o valor máximo que pode acontecer desse negócio aqui é ele multiplicar 0,15 vezes 1, né? Que vai dar 0,15. Ou, quando atinge o valor mínimo, 0,15 vezes -1. Não é de -1 a 1? Que vai dar menos 0,15. São os dois valores que pode, o mínimo e o máximo que essa continha aqui pode atingir. Agora a gente soma com 1, gente. Então a gente vai ter 5.865 dividido por 1 mais 0,15. Isso aí vai dar 5.865 dividido por 1,15. Vai ser o valor mínimo, né, gente? Porque 1,15 é o maior valor que consegue atingir aqui embaixo. E 5.865 dividido por 1 menos 0,15. Isso aí é 5.865 dividido por 0,85. Pronto, gente. Faz essas duas divisões e depois soma o resultado. Vamos lá fazer. Ó, 5.865 dividido por 1,15, né? Como que a gente faz isso? Tira essa vírgula e acrescenta dois zeros aqui, né? Ó, aqui vai ser por 5, né, gente? Ó, 5 vezes 115, né? Vai dar 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, 2, 7. 5 vezes 1, 5, 575. Ó, 575. Subtrai 6 menos 5, 1. 1. 115, 0, 0. Então, aqui foi 5, né? Agora, aqui dá 1 certinho, ó. 115, 0, 0. Acrescenta 2 0 aqui. 5.100. Então, aqui o resultado, 5.100. Agora faz a outra divisão. Como vai ficar? Então, vai lá. 5.865 dividido por 0,85. Corta aqui. Tem duas casas ali, né? Põe dois zeros. Primeiro, a gente vai dar por 6 aqui, tá? Ó, 6 vezes 85. 5 vezes 6, 30, vai 3. 6 vezes 8, 48. Com 3, 51. Aqui vai dar 510. Né? Aqui
6, aqui 7, aqui 0. 765, gente, vai dar por 9, tá? Ó, 9 vezes 85. 5 vezes 9, 45, vai 4. 8 vezes 9, 72. Com 4, 76, certinho, ó. Então aqui é 9, 765. Zerou, tem 2 zeros, 2 zeros. Então a divisão aqui deu 6.900. Eu quero ver, ó, tá vendo, gente? Aqui é o que ele está mais perto do centro da Terra e aqui o mais longe. Ele quer que soma 6.900 mais 5.100. Somou. Deu 1 aqui. 5 com 7, 12. 12.000, letra B. Ó como é simples, gente. Só tinha que entender que essa função atinge valor de menos 1 a 1, né? Valor mínimo em menos 1 e valor a 1. Sem precisar fazer conta mirabolante, beleza? Falou, até a próxima.